Boa noite a todos os amigos encarnados e também os desencarnados que nos acompanham no caminho da luz. Vamos nos unir em pensamento e pedir o amparo do Mestre Jesus para a nossa família, para o nosso lar. E eu trouxe para a gente estudar hoje o capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da perfeição moral, onde fala das virtudes e dos vícios. E eu trouxe especificamente para a gente estudar das questões 907 a 912, que fala das paixões, onde Kardec faz várias perguntas endereçadas aos espíritos, que trazem grandes esclarecimentos para nós sobre as paixões. Paixão, segundo o dicionário, é um movimento violento do ser para com aquilo que ele deseja, uma atração muito viva que sente por alguma coisa, objeto de sua afeição, predisposição para ser muito para ou contra alguma coisa, um arrebatamento, uma cólera, uma afeição muito forte. E apaixonar-se, na origem da palavra grega, significa ser submetido a algo ou alguém de maneira que não somos mais senhores de nós mesmos. Bom, se não somos mais senhores de nós mesmos, por que permite Deus que nos apaixonemos? E lá na questão 907, os espíritos trazem esclarecimento que o princípio das paixões é natural e não é mal, que foi dado ao homem para o bem e para conduzi-lo a grandes coisas. O abuso que o homem se entrega desse princípio é que causa o mal. Então ele nos impulsiona para grandes coisas. Se a gente não tivesse tanta gente apaixonada pela educação, a gente não teria tão bons educadores, Se a gente não tivesse tanta gente apaixonada pela ciência, a gente não ia ter nesse momento tanto cientista envolvido em descobrir uma forma de amenizar essa situação pandêmica que a gente está vivendo. Então, as paixões, elas elevam o homem, Elas podem ser uma força para ativar o amor, para ativar a caridade, para ativar o bem em todos os ângulos da vida. O que se acrescenta nelas de exagero é que as coloca como sentimentos inferiores, tornando muitas vezes o homem até um malfeitor. Então, esse princípio que origina as paixões foi colocado em nós para o bem. Ele não é uma trama somente cruel, dos nossos genes, dos nossos instintos, não é uma armadilha psicológica. A paixão, ela só é destruidora para as almas que ainda não conseguem ter domínio sobre ela, e usufruir dela com moderação. Lá na pergunta 908, Kardec pergunta como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. E aí os espíritos fazem o comparativo que a paixão pode ser considerada como um cavalo, um corcel, que é um cavalo veloz, que ele só tem utilidade quando é governado, e que ele se torna perigoso quando passa a governar, a dominar, então resultando em prejuízo para aquele que a desenvolve demasiadamente ou aos outros. E Kardec faz ainda o seguinte comentário, ele diz que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Então ele diz que as paixões decuplicam, aumentam em 10 vezes, para mostrar como podem ser grandiosa essa força, que o homem ganha para cumprir os desígnios da providência divina. Mas se ele ainda diz que se ao invés de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, ele cai no excesso, e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Então, por exemplo, o homem que tem excessiva paixão por dinheiro, por exemplo, muitas vezes perde a sua saúde na busca do dinheiro, perde a sua ética, se corrompe outros, aquele que tem paixão por dinheiro, por poder. Então, todo o excesso acaba esmagando o homem.
né? Futebol, que é para ser um esporte, que é para ser uma coisa gostosa, às vezes a pessoa que tem aquela paixão excessiva por ele acaba cometendo agressões, brigando por esporte, brigando por religiões. A pessoa, né? Muitas pessoas por paixão brigam por religiões, né? E a doutrina dos espíritos, ela nos leva a conhecer todas essas forças que podem cercar a personalidade, dando meios para a gente compreender como usar todas essas possibilidades benfeitoras. Então a paixão está no excesso que a vontade delibera. O mundo e as criaturas, eles precisam muito mais de esclarecimento e principalmente, né, dos ensinamentos do Evangelho, compreendendo que por ele se educarão melhor todos os seus sentimentos. O princípio das paixões que foi colocado no homem como origem desse sentimento foi para impulsionar ele para o bem, né, pela força do amor. Entretanto, foi mal compreendido pela ignorância, né, e o uso às vezes ultrapassa aquilo que não deveria. A paixão propriamente dita, ela é um exagero de uma necessidade, às vezes de um sentimento. Ela está no excesso, não está na causa, né? E esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Nos dizem os espíritos ainda aqui no livro que toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza, né, demonstra o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. As paixões se desenvolvem exageradamente, como eu falei, em todos os setores da atividade humana, né? As religiões fizeram-se instrumento das paixões para adorar a Deus por várias formas, né? Capazes de fazer até o homem até esquecer o próprio Deus, o próprio Criador, e colocar a paixão acima, né, do Criador. Na questão 909, Kardec pergunta se o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços. O que os espíritos dizem que sim, e muitas vezes com muito pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. Eles ainda complementam, como são poucos os que se esforçam. Leon Denis, no livro Poder da Vontade, nos diz que querer é poder, né? O poder da vontade, ele diz, é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem as forças de sua razão, sente crescerem suas forças na razão dos seus esforços, né? Ele sabe que tudo o de bom e de bem que ele desejar, inevitavelmente, né, mais cedo ou mais tarde vai se realizar, ou na atualidade, né, ou na série de suas próximas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina, né? É nisso que se verifica a palavra celeste. Ele ainda complementa: a fé transporta as montanhas. E na questão 911, o Kardec pergunta se não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. E aí os espíritos respondem que há muitas pessoas que dizem: quero, mas a vontade está só nos lábios. Querem, mas muito satisfeitas ficam que não seja como querem, né? Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, né? Em consequência da sua inferioridade. Quantas vezes a gente diz que quer vencer determinado impulso, mas a gente ainda se compraz muito, nas paixões inferiores, né? Às vezes, por exemplo, a gente está com problema de saúde, precisa perder peso ou deixar de comer determinado alimento, e a gente diz: a gente não consegue, é uma paixão, a gula é uma paixão, né? E a gente se compraz naquilo, se compraz no ato de comer. Então, é difícil a gente dominar uma paixão quando a gente ainda se compraz nela. E Leon Denis, de novo, no livro
O Poder da Vontade, ele ainda nos diz que, ele deixa a seguinte mensagem, ele diz: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizadas, né? Chamando-nos a atenção, chamando a gente a vencer pela nossa vontade, né? Pela vontade de dominar as nossas paixões. No livro Boa Nova, tem um episódio que Jesus orienta Joana de Cusa e ela pergunta por que Deus não impõe sua vontade e seu amor aos tiranos da terra, né? E Jesus diz que a sabedoria celeste não extermina as paixões, ela transforma-as. O Pai não impõe reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. O Espiritismo ainda, né, classifica como um pouco de tudo que a gente já conversou aqui, as paixões inferiores e superiores, né? Então, inferiores são aquelas que se manifestam nas pessoas, traduzidas pelo orgulho, vaidade, inveja, avareza, né, maledicência, intolerância. E as superiores são aquelas que são as manifestações divinas, né, que são boas, que precisam ser mais trabalhadas em nós para o bem da humanidade, né? E quais são essas paixões superiores, né, que precisam ser trabalhadas, né? Quais são elas? São as qualidades que o Mestre Jesus nos ensinou, né? A virtude, a humildade, a resignação, a generosidade, a tolerância, paciência, benevolência, né? Quando a gente cultiva as paixões inferiores, também a gente atrai, a gente acaba ocasionando em nós doenças, né? Conforme nos ensina André Luiz na vasta literatura que ele nos deixou, principalmente pela psicografia do Chico, né? Então ele nos ensina que no corpo a gente pode contrair doenças causadas pelas consequências das paixões desvairadas, né? Infecções que são passadas da alma para o corpo, ocasionando várias doenças, ocasionando os cânceres, né? Tantas doenças que também podem ser passadas para a própria alma, né? Como o ódio, o rancor, o orgulho, o egoísmo, anomalias essas que são geradas pelo desequilíbrio das nossas forças mentais, das nossas paixões. E a exemplo, a gente tem a história do próprio André Luiz, relatada no livro Nosso Lar, que narra que ele chegou na colônia Nosso Lar, né, vítima do peso das paixões mundanas, né, com câncer de intestino e metástases, né, mostrando as consequências da vida desregrada de suas paixões no seu perispírito. E lá na questão 910, pergunta Kardec se pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar sobre as suas paixões. O que eles respondem que sim, se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos certamente lhe virão em auxílio, porque essa é a missão deles. Então a gente tem o recurso da prece para ajudar a vencer as nossas más paixões, nossas más tendências, mas não esquecendo que só a prece não basta, é preciso a nossa vontade, é preciso o nosso esforço próprio, a nossa parte, né? A gente fazer aquilo que a doutrina espírita tanto nos pede, né? Fazer a nossa reforma íntima, fazendo a nossa parte, né? Nosso espírito precisa aprender a dominar esses nossos impulsos inferiores, né? A não deixar que eles dirijam a nossa alma. E abnegar-se é a forma mais eficaz de combater a predominância da natureza corpórea. É o que dizem os espíritos para nós na questão 912. Né? O curso dessas paixões exageradas é perigoso e é necessário que a gente vigie os nossos atos e vigie principalmente os nossos pensamentos, né? Analisando todos os dias os nossos sentimentos, buscando se educar os nossos sentimentos e pensamentos de maneira cristã, né? Porque a paixão desenfreada ela é um sinônimo de um desequilíbrio. E para a gente triunfar sobre elas, né, tudo
pede para nós paciência. A gente precisa aprender a rejeitar as insinuações para o mal e fazer o bem, né? Rejeitar o mal e construir a fraternidade, semear, né? Que todo bem ele é semente valiosa, que cresce, que dá frutos, né? Que correspondem exatamente àquilo que a gente plantou. Então, para a gente poder triunfar sobre as paixões, o amor deve se sobressair sobre os nossos atos, né? A gente precisa, então, aprender a dominar esse sentimento que é o que mais nos leva à queda, né? E a gente tem o benefício da doutrina espírita, que nos traz tantos esclarecimentos, que nos traz tanto conhecimento, que nos convida à nossa reforma. A gente ainda é muito inferior, muito dominado pelas paixões, mas a gente pode ter certeza que todo aquele que conhece a doutrina espírita, que estuda a doutrina espírita, né, que estuda os ensinamentos do Cristo, pode se dizer que hoje é um pouquinho melhor do que aquilo que era ontem, né, que era um tempo atrás. Então a gente tem nessa doutrina maravilhosa, né, uma grande ferramenta, né, de ensinamentos para nos ajudar, a nos ensinar, nos dar força para vencer as nossas paixões inferiores, né? Então que a gente sempre busque na doutrina espírita, nos ensinamentos do mestre, né, a força, né, o amparo para a gente vencer as nossas más tendências, as nossas paixões. Então esse é o recado que eu tinha para hoje, né? Então a gente espera poder se encontrar brevemente, pessoalmente, poder se abraçar todo mundo, mas por enquanto que a gente continue unido em vibração. Que Jesus ampare o lar de cada um de nós. Boa noite.